sacerdote para o sacrifício, Jesus diz que ele será entregue aos sacerdotes por traição. E eles, os sacerdotes da tradição judaica, que lideram os judeus, o povo do qual Jesus faz parte, porque Jesus é judeu, esses sacerdotes vão entregar Jesus aos gentios. Então Judas vai entregar Jesus aos sacerdotes, os sacerdotes vão entregar Jesus aos gentios. Para quê? Para que ele seja crucificado, porque judeu não mata crucificando. Vê o Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17, por favor. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Contestou-lhes Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Um versículo só, que é o 28, por favor. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por mim. Eu quero falar com vocês sobre a cruz nos torna servos. Como a mensagem da cruz nos torna servos. Jesus, o líder por excelência, o supremo pastor, o rei dos reis, o senhor dos senhores, veio até nós e entre nós serviu. Jesus, em sua encarnação, sabia para o que tinha vindo. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7, que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Isso significa, ele não se apegou a isso, mas humilhou a si mesmo e assumiu a forma de servo. E Paulo continua: e achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Então, primeiro, Jesus se identifica com os servos, para depois de se identificar com o serviço, apresenta a sua humanidade. Em João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. A famosa missão do lava-pés era o serviço mínimo de uma casa onde haviam vários servos. O servo que lavava os pés dos convidados, ele era o servo dos servos. Na cruz, Jesus, quando bradou tetelestai,
está consumado, ele usou uma expressão que sacerdotes e servos usavam quando terminavam ou completavam seus serviços. Está consumado. Ele estava dizendo ao Pai: eu servi, eu completei a minha missão. Nós temos os evangelhos ou os registros da vida de Jesus por 4 homens em 4 volumes: Mateus, Marcos, Lucas, João. Enquanto em Mateus Jesus é apresentado como rei, em Marcos ele é apresentado como servo. Por isso que em Marcos não temos a genealogia de Jesus, porque servo não tinha genealogia. Esse Jesus que veio, como ele mesmo disse, para servir e não para ser servido, ou seja, seu propósito original, sua missão primordial na terra foi entregar. É óbvio que ele recebia e ainda recebe, mas esse não é o seu foco principal. Esse Jesus que veio como servo e até hoje serve, Isaías 53 disse que ele viria como servo de aparência desprezível. E hoje ele ainda serve intercedendo por nós. A Bíblia diz, Paulo disse que ele vive para interceder por aqueles que se chegam ao Pai. Interceder, irmão, é servir. O ministério do anonimato na igreja se chama ministério de intercessão. Esse Cristo é servo. Em Mateus 20, quando ele está a caminho de Jerusalém, na primeira porção que lemos, ele vai falar aos discípulos à parte. Quando Mateus diz no versículo 17 que ele traz os discípulos à parte, é porque ele quer ter uma conversa com os 12. Só que em Mateus 20 isso acontece 2 vezes. A primeira vez é no capítulo 20, versículo 17. A segunda vez é no versículo 25. Mateus 20, 17, Jesus chama os 12 em particular e prega o que eu vou anunciar para vocês agora. Mateus 20, 17, ele chama os 12 e anuncia o que eu vou anunciar a vocês aqui de um modo mais detalhado. E no versículo 25, novamente, ele chama os 12 para lhes dar uma palavra direcionada. E a primeira palavra direcionada no primeiro chamamento ao grupo de 12 é: estamos subindo para Jerusalém. Jesus fala o lugar por onde ele passará, onde será confirmado sua crucificação. Jerusalém, lugar de paz, será o lugar da rejeição. Jerusalém, o centro da adoração, será o lugar onde o adorado será rejeitado e crucificado. Estamos subindo a Jerusalém. E o Filho do Homem, Daniel chamou Jesus de Filho do Homem. Na mentalidade judaica, o Filho do Homem é o homem de honra, que é Cristo. Estamos subindo para Jerusalém e o homem da honra, ou o homem de honra, será entregue. O homem da honra será entregue, como um cordeiro era entregue ao sacerdote para o sacrifício. Ele diz: o Filho do Homem será entregue. E ele continua: e traído. Ele está expondo a intenção de Judas. Ele vai ser traído. Nessa traição ele será entregue aos líderes da religião judaica, sacerdotes e escribas. Escribas eram os escritores das leis.
Os sacerdotes eram os responsáveis por ministrar a tradição de Moisés e a palavra de Deus ao povo. E Jesus diz que ele será entregue aos sacerdotes. Assim como o cordeiro era entregue ao sacerdote para o sacrifício, Jesus diz que ele será entregue aos sacerdotes por traição. E eles, os sacerdotes da tradição judaica, que lideram os judeus, o povo do qual Jesus faz parte, porque Jesus é judeu, esses sacerdotes vão entregar Jesus aos gentios. Então Judas vai entregar Jesus aos sacerdotes, os sacerdotes vão entregar Jesus aos gentios. Para quê? Para que ele seja crucificado, porque judeu não mata crucificando. Nesse tempo, judeu matava apedrejando, quando se sentenciava alguém. Os romanos matam crucificando. Eram os romanos que dominavam Israel. E Jesus diz que ele vai ser entregue aos gentios, e pelos gentios ele será zombado. Vão passar no pé da cruz e menear a cabeça. O Salmo 22, que é considerado um salmo messiânico, fala sobre a vergonha de alguém passar por você, se fosse você no lugar de Cristo, ou se estivesse na situação, e alguém menear a cabeça. Diz que isso é vergonhoso, tenebroso, desprezar, é humilhar, sem dizer nada, apenas menear a cabeça. Menear a cabeça aos pés da cruz foi um modo de desprezar Jesus. Ele será chicoteado, Jesus está falando de si, e crucificado. Na cruz, Jesus esteve entre a terra e o céu. A cruz não era literalmente no chão, havia um espaço para que seus pés pregados fixassem-se numa base na madeira da cruz. E numa montanha, ele está entre terra e céu, porque Jesus é a nossa ligação entre terra e céu. É ali na cruz onde ele faz a reconciliação dos homens com Deus e de Deus para os homens. É ali na cruz onde ele atrai os homens para cima e atrai o céu para baixo. Por isso que ele fica entre terra e céu. Posso fazer uma pergunta? Diga amém. Jesus está, olha a pergunta, preste atenção. Jesus está dizendo que isso está acontecendo ou que aconteceria? Pode pensar, eu espero. Jesus, nesse momento, versículo 17, está narrando que estava sendo açoitado, traído ou que seria. Bora lá? Que seria. Tudo que Jesus está falando em Mateus 20 só vai se cumprir a partir de Mateus 26. Falta uma semana para que se inicie tudo que ele está falando em Mateus 20. Então ele não está falando do que está acontecendo, ele está falando do que iria acontecer. E isso aqui é para quem lê Bíblia. Do jeito que ele falou, aconteceu. Vou perguntar de novo. Ele foi traído? Ele foi entregue? Ele foi açoitado? Ele foi crucificado? Do jeito que ele falou, aconteceu. Ele está profetizando os detalhes da sua morte. Ele está profetizando os detalhes do seu sacrifício. Por quê, pastor? Primeiro, porque ele sabe. Segundo, porque ele nunca perdeu o controle da sua crucificação. Os discípulos deveriam guardar isso aqui. Por que tem 2 discípulos no caminho de Emaús desanimados? Por que tem Tomé duvidando?
Por que que tem as mulheres temerosas no dia da ressurreição? Por que que tem Pedro negando? Era para guardar isso aqui. Do jeito, irmão, era só olhar para trás e dizer: do jeito que ele falou, aconteceu. Então ele sabia de tudo, ele estava no controle. Ele não foi um mártir, ele não foi um coitadinho, ele estava no controle da situação. Ele não foi à cruz por causa da traição de Judas. Ele não foi à cruz por causa dos sacerdotes. Ele não foi à cruz por causa da ira dos romanos. Ele disse em João 10: a minha vida ninguém tira, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. A morte de Jesus na cruz fazia parte do plano para a nossa salvação. Isso aqui não poderia acontecer no capítulo 20, porque é no capítulo 26 que se inicia a Páscoa. E na Páscoa se matava o cordeiro. E quando João o apresentou ao mundo, o que foi que João disse dele? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não poderia morrer antes, ele tinha que morrer na Páscoa, porque era na Páscoa que o cordeiro era entregue. E como ele é o cordeiro de Deus, é na Páscoa que isso aqui tem que acontecer. Ele estava no controle de tudo. As mulheres choravam e carregando o madeiro central da cruz, ele parou, olhou para elas e disse: não chorem por mim, chorem por vocês. Por quê, pastor? Ele estava dizendo: eu estou no controle. Quando Judas pensou que ainda estava escondendo, ele disse a Judas: amigo, apressa, faz o que tem que fazer. Ele estava no controle. Pilatos olhou para Jesus no dia que Pilatos o apresentou à multidão, e Jesus calado estava. Pilatos olhou para ele e disse: fala alguma coisa, eu tenho poder para te soltar e para te matar. Jesus disse: nenhum poder tu tens sobre mim, se do alto não lhe for dado. Eu estou no controle da minha crucificação. Quando Maria chorava ao pé da cruz, olha ele servindo. Maria, João, eis aí, ó, teu filho. João, eis aí a tua mãe. Então, do jeito que ele profetizou, aconteceu. Nessa pregação aos 12, se nós pudermos aqui teologar ou teologizar através de lições, o que temos aqui? A martiologia, a doutrina do pecado. Por que que ele vai morrer? Por causa do pecado da humanidade. O salário do pecado é a morte. Se ele vai morrer, é porque ele vai assumir a morte da humanidade, porque ele é santo. Sendo ele santo, não tem pecado em si. Então por que que ele vai morrer? Porque ele vai assumir minha culpa. Assumindo minha culpa, ele está assumindo o meu pecado. Assumindo o meu pecado, o nosso pecado, ele assume nossa morte. E quando ele assume nossa morte, o que que aconteceu no mundo espiritual? Ele fez uma troca. Eu pego a sua morte e você recebe a minha vida. Eu pego a sua culpa e você recebe a minha justiça. Nós temos aqui a doutrina da soteriologia. O Filho do Homem será entregue, será traído, será crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. A nossa salvação é completa não porque um Salvador morreu, porque muitos mártires morreram por alguma causa política, ideológica e nacionalismo. Não, o nosso Salvador não está morto. Ele não estava vivo e está morto. Ele falou para João: eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, isso é soteriologia, é doutrina da salvação. O nosso Salvador é vivo. Isso quer dizer que aqueles que são salvos são sustentados por Ele. Isso quer dizer que os salvos podem orar, porque ele não está morto, ele está escutando a oração dos salvos. Isso é soteriologia. A mensagem da salvação completa é essa: ele morreu e
ressuscitou. Ele morreu porque assumiu minha culpa. Ele morreu porque assumiu minha morte. E por que ele ressuscitou? Porque ele é santo. Como ele é santo, a morte não pode deter quem é santo. A morte só pode segurar quem já pecou. Como ele nunca pecou, ele levantou no dia que ele disse que iria levantar. E o dia que ele disse que iria levantar seria o terceiro dia. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ele cumpriu a palavra, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. O nosso Salvador vive. Você tem um ministério profético. Você tem um ministério profético em Cristo. Ele era profeta. E ele profetiza o que vai acontecer. E do jeito que ele falou, aconteceu. Você percebe também um dos atributos de Cristo divino. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Na sua onisciência ele prevê e afirma como que acontecerá. Você também vê a soberania. Do jeito que ele falou, aconteceu. Por quê? Porque mesmo antes da fundação do mundo, ele já tinha visto como aconteceria. E ele já tinha determinado tudo pelo seu propósito. Tudo conforme a sua vontade. Irmão, se a gente for teologizar isso aqui, a gente vê algo maravilhoso. E como era que deveriam sair daquele culto? Os irmãos mais antigos, os irmãos mais experientes, os irmãos raízes sairiam do culto dizendo: ele vai morrer por mim? Ele vai morrer por nós? Ele vai morrer por tu, Pedro, encrenqueira assim? Ele vai dar a vida dele em lugar do Judas? Por mim? Por nós? Não. Se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, não há estrela no céu. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Deixou o resplendor de sua glória, sabendo de tudo isso aqui, é muito amor. Não, eu não mereço. Não, eu não mereço. Oh, ele me amou. Os adolescentes cantariam: oh, ele me amou, me ama, ele me ama, ele... A paz do Senhor Jesus, irmão. Que Deus os abençoe e não deixem de ver a pregação completa. O link do vídeo da pregação estará na descrição do vídeo. Por favor, inscreva-se no nosso canal para sempre estar atualizado sobre os vídeos e que Deus seja conosco.